Olá, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso podcast falando sobre esse mundo do autismo. No episódio anterior, a gente falou sobre o Instituto Elmai e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento no Instituto. E eu estou aqui nos estúdios com os idealizadores, Dr. Gustavo, a Poliana, que são diretores, sócio-diretores, e hoje do tratamento a gente vai estar falando com ela, que é psicóloga e coordenadora geral, Beatriz Paixão. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Olá, imagina, é um prazer. E lembrando, você que está aí, ó, já ativa lá o sininho, faz a sua inscrição para estar acompanhando aí os episódios sobre esse mundo do autismo. Vamos falar um pouquinho do tratamento lá? Quais os tratamentos? E não são só crianças com autismo, né? Existem outros transtornos também que são atendidos lá no Instituto. Isso mesmo. A gente atende no Instituto crianças com todos os transtornos do neurodesenvolvimento. A gente atende a partir da análise do comportamento aplicada, que é uma ciência, que aplica modificações no comportamento e trabalha na aquisição de novas habilidades também. E quais seriam esses outros transtornos? A gente atende crianças também com transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, paralisia cerebral, deficiência intelectual, síndrome de Rett, e todos os transtornos que acometem ali as primeiras infâncias, a gente atende lá no Instituto também. Doutor Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Cris. Poliana também. Poliana, que você falasse alguma coisa desse atendimento também, porque o atendimento não são só com as crianças, né, mas com os pais também, né, principalmente com as mães. Cris, mais uma vez um prazer estar aqui compartilhando, mais informações. Hoje com a Beatriz, vai ser muito bom essa troca. Sim, a gente tem o tratamento voltado para o paciente, para a criança, e agora com a nossa nova unidade que atende adolescentes e jovens também, que tem uma abordagem dentro da ciência ABA, mas voltada para essa necessidade individual do jovem, E quando a gente lida com as mães ali, muitas vezes, como a gente falou no episódio anterior, que descobre ali um diagnóstico no meio do tratamento da criança ou no meio da investigação, a gente acaba orientando, fazendo a orientação ali de quem ela deve procurar para ter ali um suporte, porque tem uma necessidade, o adulto dentro do espectro ou dentro de outros transtornos tem necessidades diferentes. Então, isso não isenta a importância de uma avaliação neuropsicológica mesmo no adulto, para que entenda ali qual que é o nível de suporte que esse adulto precisa também. E a gente acaba orientando ele para esse suporte que ele precisa. Agora, Beatriz, a palavra espectro, ela foi inserida no autismo de 2021 para cá. Até então, é um paciente autista, uma pessoa com autismo. Hoje existe o espectro autista. O que vem a ser o espectro? Existem graus? O autista nível 1, nível 2, nível 3, o grau 1, enfim. Explica pra gente esse espectro. O espectro ele foi inserido a partir da necessidade da pluralidade de características que um autista pode apresentar. Então, a gente costuma comumente dizer que nenhum autista é igual ao outro, porque cada um vai apresentar uma série de características diferentes. Por isso que o tratamento precisa ser individualizado. Então, hoje o autismo ele é dividido em nível 1 de suporte, 2 de suporte e 3 de suporte. Esse suporte é o quanto ele precisa de auxílio para poder desempenhar suas atividades ali de vida diária, e o quanto ele precisa de ajuda também para aquisição de novas habilidades. É importante enfatizar que esses níveis de suporte, eles não são fixos, Então, por isso que se trata de um espectro. O autista, ele pode ir passeando de níveis de suporte durante ali o desenvolvimento da sua vida. Então, ele pode ser diagnosticado com o nível 3, ir para um nível 2 em dado momento da intervenção. Se acontecer alguma intercorrência, ele pode retornar para esse nível 3, Então, ele vai encaminhando ali no fluxo durante o tratamento, O tratamento hoje é individualizado, visando que a criança ela tenha progressão dentro desse espectro, E que ela vá precisando cada vez menos de suporte, e daí que venham os avanços que as intervenções propõem. Agora, você fala dessas características, Eu queria que você citasse algumas características que essas crianças podem apresentar. Porque, por exemplo, vamos supor que o Joãozinho tem autismo. A Mariazinha também tem autismo. Eles fazem o tratamento no mesmo dia e no mesmo horário. O tratamento é igual para os dois?
Não, o tratamento ele é individualizado e ele visa suprir as lacunas que cada um apresenta, né? Então, quando a gente fala de autismo, a gente tem déficit na interação social, né? A gente pode ter ou não déficits cognitivos e pode ter ou não déficits na comunicação, né? Então, ela vai intervir aonde a criança precisa. Então, a Mariazinha, ela pode não se comunicar e o João pode se comunicar super bem, não precisar de apoio nisso. Por isso que a gente precisa ver qual a demanda de cada criança para poder fazer uma intervenção efetiva. Agora, Poliana, como é que as mães recebem essa... Olha, mas por que o meu filho está tendo atendimento diferenciado da Mariazinha? Existe isso? Cris, esse é um ponto bem importante, né? A falta de informação realmente gera essa comparação. E é muito comum a mãe comparar. Ah, mas Mariazinha evoluiu e o meu filho não evoluiu nesse quesito, né? Então, a gente tem agora um preparo, né, para estar trazendo para essas mães um parâmetro, né, para que ela possa ali fazer uma comparação mais efetiva, baseada na individualidade do filho dela. Então, a gente agora criou, o Instituto Amai criou, né, uma orientação parental, que é periódica, que a mãe tem acesso às informações individuais do filho dele, as habilidades que aquela criança já está desenvolvendo, quais são os objetivos ali dentro do tratamento a curto, médio e longo prazo. Quanto mais essa mãe está munida dessas informações, menos ela tende a comparar o filho dela com as demais crianças. Doutor Gustavo, o senhor está quietinho hoje, doutor? Estou aprendendo, ouvindo e aprendendo aqui. Aprende todos os dias, não Todos tem os como, dias, né? Lá, todos os dias. Certo. Quais são os tratamentos hoje que tem lá? Como é que é feito? O paciente, a mãe chega lá, olha, eu recebi o diagnóstico, meu filho tem 4 anos e eu descobri que ele tem autismo. Como é que é feito esse diagnóstico de grau 1, grau 2? E aí, olha, o tratamento dele vai ser esse. Hoje o diagnóstico ele é dado ou pelo neuropediatra infantil ou pelo psiquiatra infantil, né? Eles que avaliam essa criança ali, geralmente com o auxílio de uma neuropsicóloga, né? Aplicado uma bateria de testes, porque hoje o diagnóstico do autismo ele é clínico, né? Então essa avaliação ela vai ser bem minuciosa para poder entender quais as demandas que aquela criança apresenta, para a gente poder dar um diagnóstico certeiro e uma intervenção efetiva. Então as crianças elas vêm para a gente já encaminhadas por esses profissionais, né? E quando elas chegam no instituto a gente faz uma avaliação, onde a gente vai ver quais são os marcos do desenvolvimento que essa criança ainda não atingiu e que ela precisa atingir. A partir daí é elaborado o plano terapêutico e a distribuição de terapias, né, visando o que a criança precisa no momento. Acho que é importante enfatizar que esse plano terapêutico, ele não é fixo, né? Então ele vai se modificando ali conforme a criança vai evoluindo. Agora vem aquela pergunta assim, a mãe chega lá, vai começar um tratamento, e aí, quanto tempo leva o tratamento? 1 mês, 2, 1 ano, 6 meses? Quanto tempo de tratamento? Doutor Gustavo. Você sabe que esse assunto, Cris, é um assunto que a gente tem discutido internamente, que é a agenda, né? O plano terapêutico do paciente. Porque existe uma falsa impressão de que quanto mais sessões, melhor vai ser, mais resultado eu vou ter. E não é assim. Cada criança tem demandas específicas, vai receber as intervenções para aquelas demandas. Isso pode gerar uma agenda semanal com uma determinada carga horária X, Y, Z. E como a Beatriz falou, essa carga horária semanal pode modificar. Se a criança está respondendo positivamente, pode diminuir ou pode ter que aumentar. Então, um dos assuntos internos que a gente tem discutido muito e que hoje realmente existem dúvidas, e a palavra nem seja talvez dúvida, mas existem vários protocolos, não existe uma uniformidade a nível nacional sobre a indicação exata dessa agenda semanal. Então, Beatriz está desenvolvendo um estudo, né? Isso é uma coisa que a gente vai fazer a várias mãos, né? O Instituto Almai, Beatriz, enfim, para a gente tentar cientificamente, né, criar um protocolo que defina matematicamente, com mais critérios, o plano terapêutico da criança. Porque de fato existe isso. A mãe às vezes tem uma expectativa, o médico dá uma outra orientação, às vezes uma clínica, não só o instituto ou qualquer, tem uma outra opinião, e aí isso dá uma
uma confusão aí, né? Exato. Então, assim, é um assunto que a gente tem discutido internamente, né, com muita intensidade. O que vem a ser esse tratamento ABA? A gente estava conversando antes de começar aqui o nosso podcast de que muitas pessoas ainda não entenderam, até os próprios pais, né? O que vem? Faz um resumo desse... Bom. Que eu sei que acho que precisa quase de um curso disso, né? Sim. Vamos lá. Então, a ciência ABA, ela trabalha, né, modificando o comportamento. Né? Então, ela modifica tudo que está ao seu redor e a gente trabalha através de contingências, que a gente chama. Né? Então, tem estratégias antecedentes, né? E estratégias que mantêm esse comportamento, que é o que a gente chama de consequência. A gente, dentro da ciência ABA, a gente vai manipular essas estratégias para que o ambiente se torne propício para a aprendizagem da criança. Né? Então, a gente faz... avaliações de reforçadores, né, para descobrir o que aquela criança gosta, para ser motivador para ela estar dentro da clínica. A gente faz avaliações de demandas para ver quanto tempo ela suporta aquela demanda. Então, basicamente, a gente trabalha a ciência alterando o comportamento e modificando para que ela tenha aquisição de novas habilidades. Né? Lá no Instituto, a gente trabalha com terapia multidisciplinar. Né? Então, faz parte da nossa equipe uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, um musicoterapeuta, a fisioterapeuta, a psicopedagoga e o acompanhante terapêutico. Então, vamos falar. A gente tem umas fotos aí e eu queria que você comentasse algumas desse tratamento, o que vem a ser. E eu queria dar exemplos, até para quem está acompanhando, quem está em casa, entender um pouquinho mais, né? Quando fala em musicoterapia, mas, poxa, o que tem? Ali, no caso, uma criança, ela está com um profissional e parece o quê? Uma brincadeira, uma atividade lúdica? Ali é uma terapia de musicoterapia. Ah, de música. Isso. Ali ela tá trabalhando a imitação, né? A criança tá com um tamborzinho, um pandeirinho, e ela tá com outro. Então, ela faz o ritmo e a criança, ela tem que imitar o ritmo, né? Isso dá consciência corporal para a criança e segmento de instruções. Certo. A gente tem mais foto ali, vamos lá. Aí seria um atendimento com a família já. Isso. Pode ir passando, viu, as fotos. Aí é um atendimento externo. Isso, é um atendimento de acompanhamento terapêutico, né? Para a gente, o acompanhante terapêutico, ele é essencial para poder trazer as demandas que a escola e a família têm, né? Para a gente poder orientar. E é muito importante para a generalização das habilidades também. Tá. Agora me diz uma coisa, vamos dar um... Ah, tem piscina também? Tem, a gente também tem o atendimento de psicomotricidade aquática, né? São fisioterapeutas psicomotricistas que fazem o estímulo das crianças dentro da água. E as crianças também. Ali já é uma atividade mais... Esse é um atendimento de fisioterapia, né? As crianças no autismo, muitas vezes, elas têm déficit de tônus, né? Que é o que a gente chama de hipotonia. Então, a fisioterapia no TEA, ela é muito importante para poder trazer esse tônus muscular para a criança e trazer consciência corporal também. Ali já, uma outra foto. Isso, esse é um atendimento de psicopedagogia. Lembrando que todas as fotos que a gente está mostrando, todas as crianças que estão aparecendo, tem autorização de imagens dos pais para que a gente possa estar divulgando, né, doutor Gustavo? Das crianças. Agora, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Joãozinho, né, ele chega lá e aí a mãe fala assim, se eu falar para ele que ele não pode usar o celular agora, ele começa a quebrar tudo, ele começa a me bater, ele começa a gritar. E aí? Como é que só para a gente para poder entender alguma coisa, como é que é feito isso para que ele consiga entender que quando ele receber um não, ele precisa receber um não e aceitar. Vamos lá. Tudo vai depender do nível cognitivo da criança, né? Para a gente poder fazer o estabelecimento do que a gente chama de combinados, né? Então, vamos supor que o Joãozinho, ele é nível de suporte 1, tem ali a consciência preservada, né? O cognitivo preservado, então ele compreende trocas. Então, o que a gente pode estabelecer com o Joãozinho é que ele vai usar o celular 30 minutos por dia, através de uma rotina visual, que traz para ele esse combinado de forma concreta, né? Ou de um timer. Então, amanhã ela pode usar a estratégia de cronômetro e colocar ali e ir antecipando para ele, né? Isso que é importante, antecipação. Então, dizer, falta 20 minutos para você me entregar o celular, falta 5 minutos para você me entregar o celular. Então, ir dando essa previsão de que o tempo está acabando para que ele possa ir se regulando e entender que isso está finalizando. É importante dizer que no começo, né, esse combinado, ele pode não funcionar, né? Mas a mãe
precisa ser persistente para insistir, né, e se manter firme ali, que as birras elas vão acontecer, né? Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente tem o que a gente chama de curva de comportamento inadequado, né? Então, a gente comumente costuma dizer que você tem que bancar a birra para a extinção de um comportamento acontecer. Então, para fazer a extinção, a gente orienta as mães e a gente tem que, né, deixar bem claro, a birra vai acontecer, né? Mas desde que eles não estejam se colocando em risco, né, não esteja colocando nada em risco, esteja seguro, tudo bem, né? Uma birra ali, um tempinho, né? Porque depois ele vai entender que a birra não funciona. Exato. E é importante que tudo que aprende dentro do tratamento, clínico. do ambiente lá da clínica, leve para casa. A mãe tem que fazer lição de casa, né, Sim, Poliana? Esse é um ponto bem importante, né, Cris? Porque se a gente, dentro da clínica, faz esse combinado de que ele vai ficar 30 minutos com o celular e em casa a mãe não mantém o mesmo combinado, acaba que o comportamento não é aprendido. Então, ele é reforçado dentro de casa. Por isso que é importante a generalização, né, das habilidades e dos combinados, para a gente falar sempre a mesma língua. E as mães fazem a lição de casa, Poliana? Essa é a nossa grande missão, né? Trazer para elas as informações para que elas consigam colocar em prática no ambiente natural da criança. Além do ambiente natural, que é a casa, é importante essa generalização também acontecer no ambiente escolar. Então, o ABA, ele funciona de forma, vamos dizer, sinfônica, né? Como se fosse uma orquestra, quando todos os ambientes estão falando a mesma língua. Então, essa função, né, de orientar a família para que faça exatamente a reprodução das habilidades que estão sendo aprendidas na clínica, também no ambiente domiciliar, é parte do tratamento, tão importante quanto, né? Por quê? Aí você me fala assim, quando a mãe lida com uma situação como essa de birra, como você citou para Beatriz, e ela não sabe como lidar, ela pode reforçar de forma positiva. Então, imagina que a criança está ali numa situação de birra e ela não sabe que naquele momento ela não pode dar atenção ou alguma estratégia que ela vai ter que ser orientada e ela vai e começa a acolher a criança de forma positiva, a criança pode interpretar que aquele é um comportamento adequado e que ela deve repetir. Então, na clínica, no ambiente clínico, ela está aprendendo de uma forma, no ambiente de casa, a mãe não sabe o que está acontecendo e acaba não conseguindo dar sequência. E aí prejudica totalmente o tratamento. Doutor Gustavo, o senhor está muito quietinho, doutor Gustavo. Precisa falar mais hoje. Você sabe que uma vez eu conversando com um colega neuropediatra, ele falou que... Porque também eu tinha muitas dúvidas no início do instituto, né? Sobre o conteúdo do tratamento, né? Esse tratamento, ele é indicado pelo médico, mas não é de conhecimento exatamente da área médica, né? O médico indica, mas o conhecimento terapêutico tá com os psicólogos, a equipe terapêutica em geral. Então, para mim, realmente também foi inovador conhecer esse universo. E um colega neuropediatra me falou uma coisa que me fez muito sentido. Ele falou assim, a ciência ABA é como se fosse uma linguagem de comunicação. Imagina que você fala inglês. Eu falo português. Você é fonoaudióloga. Eu tenho um problema de fala. Como que você, fonoaudióloga, vai fazer um tratamento em mim se a gente não fala a mesma língua? Você vai me tratar em inglês? Eu vou entender em português, não vou saber o que você está falando, o tratamento não vai evoluir. Então, a ciência ABA é uma forma de conectar. É uma forma de conectar, uma ciência que conecta o terapeuta à criança com diagnóstico do autismo, para que ela possa desenvolver, né, a terapia da qual ela é formada. Por exemplo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. Ou seja, por que esses profissionais fazem pós-graduação em ABA, né, análise do comportamento, para adquirir capacidade de comunicação e entendimento para aplicar o que eles são, profissionais. Faz sentido isso, Bia? Faz total sentido, né? A ABA, ela tem ali uma linguagem própria, estratégias próprias, né? E se o profissional ele não é especializado, né, na área, ele realmente não consegue aplicar a ciência. Como eu falei, né, um conjunto de contingências que são manipuladas no ambiente para facilitar a aprendizagem.
Porque eu me perguntei isso no começo do instituto. Eu falei assim, por que não ter um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicopedagogo? Ok, por que tem que ser especialista em aba, né? Aí, eles já são formados e são capacitados para aquela área. Aí que eu entendi que é para desenvolver essa capacidade de atendimento a esse público específico. E, obviamente, não só isso, né? Criar estratégias científicas para poder desenvolver aquele trabalho. E aí, nesse aprendizado, uma coisa que você fala assim, análise do comportamento aplicado. Quer dizer, eu analiso você, observo qual é o gatilho que desencadeia um comportamento que é atípico. Eu observando isso, e aí é óbvio que tem que ser um profissional. Uma vez um terapeuta me falou o seguinte, por que algumas pessoas, por exemplo, lutam tanto para poder emagrecer e não conseguem se adequar a uma dieta e tal? De vida saudável. Muitas vezes é porque ela chega em casa à noite, um exemplo, tem gente que fala assim, eu chego em casa à noite, eu estou cansado, aí de repente eu não consigo me controlar e faço uma refeição calórica e isso está me prejudicando e tal. Qual é o gatilho que está desencadeando aquele comportamento de ter aquela ansiedade de fazer a pessoa buscar na comida. Buscar na comida. Então, aí, óbvio, é profissional, a pessoa vai ter que fazer uma leitura disso para mudar o gatilho, para que não aconteça dela chegar em casa e ter o estímulo de se alimentar bem. E no autismo é a mesma coisa. O que faz ela ter uma crise de agressividade em casa? Aí os profissionais vão entender esse gatilho, tentar desconfigurar e mudar isso, enfim. E aí o cenário vai melhorando. Como psicóloga, aí eu já quero que você fale como psicóloga. A gente vê na abertura do nosso podcast a vinheta, né? Que a gente chama que é uma abertura, mas a gente tecnicamente chama de vinheta. E atrás da gente, aqui no cenário, por exemplo, atrás de mim, eu tenho 2 crianças e alguns quebra-cabeças. O autismo, a questão, tá tudo na cabeça da criança, é tudo na cabeça dessa criança, porque assim, a impressão que dá, que a gente vê, é que é um quebra-cabeça mesmo, né? Porque você tem que entender, como o doutor Gustavo falou, qual o gatilho que vai desencadear aquela agressividade. A outra criança, ela tem um problema de olhar nos olhos de outra, de encarar. A outra tem problema social. É um verdadeiro quebra-cabeça, cabeça do ser humano em si, ou somente de um autista? Não, na verdade, né, acho que é importante enfatizar que a aba, né, ela não é só para autismo, né, ela é uma abordagem terapêutica que ela pode ser usada para modificar qualquer tipo de comportamento e qualquer transtorno ou sofrimento psicológico. Já entra no gatilho que o doutor Gustavo falou. Inclusive esse exemplo, Isso. né, às vezes de um hábito alimentar, né, que não necessariamente de um autista, né. Inclusive, a aba, ela é muito famosa, né, análise do comportamento, por trazer resultados terapêuticos muito rápidos, porque como a gente age diretamente no comportamento, né, você fazendo ali a lição de casa, o comportamento ele é modificado bem rápido. Mas como eu falei, né, todo comportamento tem uma curva de aprendizagem, então ele tende a piorar para depois cair. Ou seja, a nossa cabeça é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas todos nós temos neurotransmissores, né? Eles estão ali fazendo sinapses todo dia, né? E criando ali os nossos modus operantes. Então, o que a gente faz no autismo é mapear esses comportamentos, né? E ver quais são os antecedentes, quais são as consequências. Então, o mesmo comportamento, às vezes, que mantém um comportamento inadequado, ele mantém um comportamento de aprendizagem também. Por isso que é importante o profissional ser capacitado para ele poder fazer esse mapeamento da criança, né? E identificar quais são as contingências que mantêm aquilo ali dela. E aí, Poliana? Cris, esse é o universo, a gente começa a falar, né? Nós quando entramos no mundo do autismo, no mundo ABA, a gente acabou tendo que fazer alguns cursos, a gente acaba tendo que acessar ali. E é tão curioso mesmo a forma, entender como funciona o nosso cérebro, que a gente acaba se autoavaliando o tempo inteiro, né? É automático.
E a gente falar sobre essa questão, né, da neuroplasticidade. Eu, particularmente, me encanto com esse universo, né, dos caminhos neuronais. E o que nada mais acontece quando uma criança tem ali a intervenção, quando uma pessoa tem a intervenção ABA, né, de forma adequada, ela cria novos caminhos neuronais, né, né, Beatriz? Então, um comportamento funciona de uma forma, que é uma sinapse neuronal, e aí, muitas vezes, esse comportamento, que essa sinapse não é o comportamento que a gente espera que tenha. E aí vem a ciência ABA, a intervenção ABA, e muda esse caminho neuronal, né? Faz um novo caminho. E é importante reforçar que, através da repetição desse mesmo comportamento, é que a gente cria essa nova sinapse neuronal, esse novo caminho. E aí estabelece, né, esse novo comportamento. Eu sou apaixonada por esse universo. Cada vez que eu tenho acesso a ele ali, eu fico... Gustavo sabe, eu sou um pouco hiperfocada também. Eu entro num tema, eu fico só querendo absorver sobre aquilo. Então, eu já pesquei muita coisa da Beatriz que me ensina muito. Se vocês quiserem perguntar também alguma coisa para Beatriz, pode perguntar, viu? Não tem problema, não. Agora, Beatriz, o doutor Gustavo falou da questão do gatilho, né? De algumas coisas. E você também abordou a questão das características. É possível, por exemplo, você está lá num tratamento, a gente sabe que teve casos de pais que descobriram depois do tratamento do filho, mas às vezes num processo com um amigo, você tendo essa mais informação, que opa, ele tem uma característica diferente que pode sugerir um sinal de autismo. É possível mesmo já na fase adulta você identificar isso? É possível, né? Hoje em dia, a gente tem cada vez mais adultos, né, se descobrindo, principalmente depois que tiveram o diagnóstico dos filhos, né? Se identificam ali, percebem as mesmas características na infância, né? Hoje em dia, o autismo, graças a Deus, ele se popularizou, né? Então, muita gente tem acesso às características, né? Acesso ao diagnóstico também. Então, a gente tem muitos pais, né, que acabam descobrindo o autismo e o diagnóstico acaba sendo uma descoberta para eles, né? Eles se identificam, muitos se sentem muito aliviados, né, de saber que fazem parte ali de uma parcela da população, né, neurodivergente, que não é só, não era só desajustado socialmente, né? Ouviram então tantas coisas, né? Dá essa sensação de pertencimento ali para eles também. A gente teve um caso, deixa eu contar, eu ia bem perguntar pequeno, se tinha algum né? caso, A gente teve um caso de uma mãe que foi uma mãe que compartilhou a história conosco. Ela descobriu junto com o esposo o diagnóstico do esposo. E ela já era casada com ele há 20 anos. E segundo o que ela relatou, depois que descobriu que ele era autista, ela teve uma sensação tão de alívio, porque durante todo o tempo, ela achava ele muito frio com ela. Ela achava que ele não demonstrava emoções, ela achava que ele não a amava. Achava que era com ela, né? Achava que o problema era com ela. E aí, quando ela falou assim, não, agora que eu entendi, né, que uma das características que pode acontecer é essa dificuldade em demonstrar emoções, eu entendi que não, que ele me ama, sim, mas é o jeito dele. E foi muito alívio, né, ela relata que foi assim, extremamente libertador, essa é a palavra. Ela passou a olhar para ele com muito mais empatia, com muito mais compaixão. E ali, quando ele tem alguma dificuldade, né, no dia a dia, que agora ela sabe de onde vem, no lugar de julgar, ela vai lá e dá suporte, ela apoia. Achei esse caso bem interessante, porque deve acontecer bastante, né? Eu vou falar de novo, doutora Gustavo, daqui a pouco vai falar, pô, mas ela só assiste o Good Doctor, né? Porque eu assisto muito esse seriado, eu gosto incrível mesmo. Nossa, e o ator é perfeito, né? Ele tá perfeito. Mas é o que a Poliana falou, que ela começou a ter mais empatia pelo marido após o diagnóstico. E uma das coisas que me chama muito a atenção é a empatia e a forma como que agora eles casaram, né? O personagem, sim, ela tem com ele. Ela sabe lidar com ele em todos os momentos. E isso é importante, que não só os familiares, e talvez não, esse é um dos objetivos também aqui do podcast, desse espaço, para estar conscientizando as pessoas para que tenham essa empatia. Porque você trabalhar com uma pessoa e tem autismo, e você não sabe. E aí, se em algum momento aparece o gatilho que desencadeia alguma atitude, alguma crise, como é que você vai lidar?
você vai chamar um médico, você vai chamar o que você vai fazer, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência de como lidar com isso também, né? É muito importante essa empatia, né? Que as pessoas tenham conhecimento e busquem também conhecimento. Para a gente poder ser um facilitador social ali para essas pessoas, né? Para que a inclusão ela aconteça de forma efetiva, né? Porque o autismo nada mais é do que um transtorno do neurodesenvolvimento, que eu posso ter, você pode ter, a gente pode descobrir aí daqui a 10 anos, né? Então, eu acho que trazer essa consciência social do que é o autismo, de como lidar, como ser um facilitador ali para eles no dia a dia é muito importante. Pra ser sincero, acho que quase todos nós, né, seres humanos, em algum momento Temos a gente tem um algum grau. transtornozinho de Com alguma certeza, coisa, com né? certeza. Porque não, a gente não é 100% perfeito. É impossível, né, Se Poliana? autoavaliar, auto-perceber e se auto-perdoar por isso, né? É muito importante. Uma vez que a gente tem consciência de como a gente funciona, a gente desliga um pouco esse crítico interno que todos nós temos, né? De autocobrança, de ter que estar sempre ali produzindo, performando. Mas até que ponto eu consigo produzir dentro das minhas limitações? Até que ponto eu tenho que me cobrar de entregar determinado resultado, entendendo que eu também tenho dificuldades para entregar esse resultado dentro do prazo que me foi imposto, né? Então, eu acredito que se auto-observar para também se auto-acolher é tão importante quanto. E a gente tem que saber os nossos E limites, nossos né? limites, exatamente. Porque não dá para você querer fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo e não, a gente vai fazer e ter aquela cobrança. Hoje as redes sociais cobram muito da gente, O né? universo, né? O universo, Tá tudo tão acelerado. Se você tá acima do peso, se você pintou o cabelo, se você tá maquiado, se você... a gente é ser humano, não tem como, né? E a gente veio aí de uma pandemia e isso acabou também trazendo Novos sequências desafios, pra né? gente e novos desafios. Como é que foi durante a pandemia? Olha, eu tive, né, o privilégio de estar atuando com esse público, né, durante a pandemia. Foi bastante desafiador, viu, Cris? Até porque, né, a pandemia, ela impossibilitou que as crianças tivessem essa intervenção ali de forma física, né? Então, a gente teve que atuar na orientação parental. Então, no treinamento dos cuidadores para aplicar essas terapias, né? E dar continuidade no tratamento. Então, foi incrível, assim, poder ter a oportunidade, né? De ensinar pais, mães, tias, cuidadoras, como aplicar o ABA dentro de casa, né? E dar continuidade ali no progresso das crianças. Tiveram crianças que pelo ambiente, né, domiciliar ser o ambiente delas, então elas se sentiram mais confortáveis e elas até desenvolveram mais do que dentro do ambiente clínico. Eu vi ali uma coisa que me chamou a atenção, uma das primeiras fotos que a gente mostrou, na questão da música, tava com um tipo de um tamborzinho, né? A gente tá vendo a cena, a foto aí. Um pandeirinho. Um pandeiro. O que a música interfere? Porque eu nunca me esqueço, e eu acho que o Dr. Gustavo, como médico, vai poder dizer também. Uma vez eu entrevistei uma neurologista que é especialista em esclerose múltipla e ela comentou que a última parte do cérebro a ser danificada no caso de um Alzheimer é a parte musical, né? E aí na época ela contou um caso, não vem ao caso agora, mas ela relatou uma experiência, na verdade, não vem ao caso, mas assim, a música, para um autista, como é que ela interfere? Porque a gente tem muitos gêneros. E a gente sabe que existem alguns autistas que não têm problema com barulho, não gosta de barulho, não gosta de muita gente conversando. Como é que a música entra e você descobre ali, poxa, esse tipo de música calma? Então, a gente tem, né, um cuidado de fazer uma avaliação. A nossa equipe de musicoterapeutas, ela faz uma avaliação muito minuciosa ali com a família, né, de descobrir quais que são os ritmos que são comuns para a criança, o que a mãe escutava durante a gravidez, né, se aquela criança tem ou não sensibilidade auditiva, como que isso vai ser inserido de forma gradual, né. Então, a gente tem musicoterapeutas que usam até estratégias de ruído branco, som do útero, né,
todos são estratégias que acalmam as crianças, né? Que trazem ali uma sensação de relaxamento, de conforto. E a música também trabalha muito o emocional, o lúdico e a criatividade da criança, né? E traz também consciência corporal, porque você viu ali que ela tá com um tamborzinho, né? Mas nas sessões elas trabalham a imitação, o ritmo, né? Então ela conhecer, ela saber que a mão dela tem a função de chacoalhar um tambor, de seguir uma instrução. Então tudo, além da parte emocional, essa parte de aprendizagem de novas habilidades também é muito importante ali na musicoterapia para as crianças com TEA. Você falou também da inclusão, né? E hoje a gente fala muito da inclusão, tudo. Doutor Gustavo, a sociedade como um todo, ela trata a receber um profissional, a receber um autista hoje, a convivência com ela? Você sabe, Cris, que uma vez, há uns anos atrás, eu conversando com... Nós temos um casal de amigos, né? Que tem um filho que hoje até está em tratamento conosco lá no Instituto. E ele tem um diagnóstico com nível de suporte 3. Então, assim, é uma família impactada, né? Com essa situação. E a gente tem uma relação de amizade próxima, enfim. E a gente observa os desafios, enfim. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Que ela falou assim, olha, o que eu desejo do tratamento é que meu filho saiba se defender quando eu for embora. Porque o medo dela era, eu cuido. O pai, quando estiver vivo, cuida. Mas e quando a gente não estiver mais vivo? Quem é que vai cuidar? Porque é um desafio grande que pai e mãe não discute. Mas e depois? Então, eu acho que o maior desafio do tratamento é criar capacidades nessas crianças ou adolescentes que façam elas, com toda a dificuldade que possa existir, se autocuidarem ou pelo menos existirem sem depender de alguém. Independentes. Autônomas, né? Esse é o grande desafio. Ninguém discute cura, ninguém discute... Poxa, às vezes eu esperava que ela fosse até aqui, mas ela veio até aqui. Mas esse até aqui, hoje, já é o suficiente para ela, teoricamente, ter uma vida independente? Se a resposta for sim, a gente teve sucesso em tudo que foi feito. Então, eu acho que isso é o grande propósito. E essa é a maior preocupação mesmo, né, Poliana, dos pais, que você acompanha mais. Essa é uma grande preocupação dos pais, né, por conta dessa autonomia, não saber, né, a gente tem um caso também de uma mãe que teve o primeiro filho autista e o nível de suporte desse primeiro filho é bem nível 3, né, e ela abriu que ela teve um segundo filho com a intenção de cuidar desse primeiro. É um risco, arriscou geneticamente, né? Tem ali uma predisposição de vir um segundo filho também dentro do espectro. Mas ela confiou. E ela abriu pra gente que, graças a Deus, esse segundo filho não veio no espectro, veio ali. E ela disse com os olhos brilhando, ela disse, hoje eu posso morrer em paz, porque meu filho não tá mais sozinho. É profundo a gente ouvir isso, né? Você vê, cada caso tem a sua profundidade, nos toca, né? Para entender o que, né, gira em torno do mundo de uma mãe atípica, de um parente ali, de um responsável que está vivendo as dificuldades, os desafios de uma criança no espectro, né? E essa é uma grande preocupação. Trazer autonomia para funcionalidade para esse paciente a ponto dele conseguir se autocuidar e se manter aí ao longo da vida. No primeiro episódio, eu comentei que às vezes a pessoa podia estar em casa perguntando, mas autismo não é um problema meu, é um problema daquela família que convive. E eu enfatizei que é uma condição desafiadora, sim, minha, sua, que está em casa, do seu vizinho, de todos nós e de uma sociedade. Por quê? Assim como a gente tem as pessoas que têm um grau 3, você pode conviver com o teu colega de trabalho e de repente você começar a namorar uma pessoa, vir a casar, como foi o caso de um relato que a Poliana deu, e ela descobrir que o marido tinha autismo por causa de uma determinada atitude.
de uma determinada característica. Então, assim, a gente não está livre de conviver com alguém autista. Eles estão no nosso meio, eles são pessoas normais. E eles podem, quando se fala em inclusão, é saber acolher, é saber lidar com a pessoa, conhecer e se colocar. Empatia não é uma palavra de rede social. Empatia é você tem que praticar isso no dia a dia. E aí eu vou te falar, vou te perguntar, o autista, ele pode casar, ele pode ter filhos, ele tem uma vida normal. A gente tem um seriado que é uma ficção, mas é baseado em fatos reais, que é médico. Existe um caso, se eu não me engano, não sei se é aqui, mas saiu em algum lugar, que um rapaz que é autista e faz faculdade de medicina, não é isso, doutor? Então, eu tive um contato com ele, é uma pessoa incrível, inteligente, foi ao longo da vida se desenvolvendo e está estudando medicina. A gente tem uma paciente, né, que é estudante de medicina. Olha aí. É. Então, Incrível. eles acabam seguindo a opção de fazer medicina justamente para... Eu acho que não necessariamente, foi uma coincidência, né? É uma coincidência, né? Ou não, ou pode ser uma missão também, né? Mas o bacana é ver que é possível, né? É possível. Advogados também. Sim. Quando a gente abriu, né, o Instituto Almai 12+, a gente se abriu para um novo universo, né, dentro do TEA, porque a gente estava muito ali na primeira infância, né, então trabalhando ali nos pré-requisitos, nas crianças. Quando a gente começou a atender crianças, né, e jovens adultos a partir de 12 anos, a gente se abriu para um universo novo, né, de um autista autônomo que trabalha, que sai, que tem novas demandas, que ele quer namorar, ele quer ir no cinema, ele faz faculdade, né, então as nossas intervenções, elas se voltaram para essas questões de vida diária e questões sociais. Então o nosso terapeuta, ele passou a ser um mediador desse convívio social ali, né, de ensinar ele a ter regulação emocional, de socializar, de aprender a lidar com o outro, de tolerar, né, novas situações. Então é incrível para a gente ver que tem vida depois do diagnóstico, né, que o diagnóstico de autismo, ele não é limitador, né, uma criança com autismo, ela pode ser muita coisa, ela pode ser o que ela quiser. Exatamente. O Instituto Almais tem a preocupação de estar preparando, ensinando os pais também? Olha, você me lembrou de um projeto que a gente já está em andamento, que é para esse público do Instituto Almai 12+, são os jovens, né, os adolescentes. A gente vai fazer um mapeamento desses jovens para entender ali onde a gente já pode começar a introduzi-los nos cursos profissionalizantes, para que eles comecem ali a demonstrar quais são as aptidões e onde a gente pode estar desenvolvendo essas habilidades profissionais. E aí os pais já vão conseguindo ter essa clareza, esse direcionamento, né? Para ter um pouco mais de tranquilidade de que sim, é possível, meu filho... Eles têm uma atividade profissional, que eles possam se... Sim. Porque a autonomia, né? Não é só se autocuidar, né? É também... Se autopromover, né? Ter uma atividade profissional que possa ter renda, que possa contribuir com o dia a dia, enfim. Isso é complexo, que é o que a gente busca, né, no nosso dia a dia. Sim. Eu queria que você falasse como que é para você, porque você é uma jovem, né, uma psicóloga, assumiu a coordenação do Instituto como o Almai, e eu queria que você falasse como que é conviver nesse mundo, né? Que a gente acha que está tão distante, mas que está tão pertinho da gente. Para mim é incrível, né? É uma experiência incrível poder estar perto, né? Poder fazer essa diferença, né, social, poder atuar ali diretamente, acolher as famílias, dar orientações, né? Eu, por muito tempo, eu trabalhei como terapeuta, né? Então, eu atendi crianças aí por 5 anos, né? Crianças e jovens. Então, poder fazer a diferença e ser um facilitador na vida desse público é incrível, né? Hoje em dia, eu trabalho mais com orientações com as famílias mesmo e acolhimento, né? Mas é incrível poder ver o resultado e a evolução de cada paciente dentro do Instituto, né? Eles até brincam porque eu sei o nome de todos, tá? A gente tem 1.400 crianças, mas eu sei o nome de todas as crianças, né? Então eu tenho contato... É boa, hein? Eu tenho contato direto ali com as famílias e com os terapeutas, né? Então, para mim, é incrível ver quão longe a gente tem chegado, né? Quantas famílias a gente pode atingir. Então, todo o trabalho dentro do Instituto, ele é desenvolvido, né? Para fazer a diferença ali na vida dos pacientes
diferentes mesmo. E essa é a diferença, é o que ela falou, né? Ela lembra, são 1.400 crianças, ela sabe o nome de todo mundo. E sabe mesmo. E viu, às vezes Cris? você não sabe o nome do teu vizinho Não. do Não, lado. E não é mentira. Né? Ela não sabe o nome. só o nome, ela sabe qual a intervenção de cada É. uma, qual que são as habilidades para ser A desenvolvida mãe, ali, conhece a quem mãe. é a mãe, Às vezes quem eu vou quem perguntar é o um caso, ela responsável. fala mãe, fala o caso, fala o tratamento. Importante lembrar que a Bia tá com a gente desde o comecinho Desde do o Instituto primeiro Almaia. dia. É verdade, eu fui a Está. primeira terapeuta do All My. Exatamente. Então ela trilhou essa jornada, cresceu junto conosco, abraçou as ideias, a gente foi ali complementando tudo que precisava incluir, né? E foi muito legal essa trajetória da Bia conosco. A gente tem muita honra de ter E você. em algum momento, você tem a opção de, olha, você tá de alta, segue sua vida, segue seu caminho. Olha, a gente não fala em alta, né? Mas a gente fala em manutenção do tratamento. Porque, por vezes, pode ser que não seja mais a terapia ABA que ele precisa. Ele pode fazer a manutenção do tratamento com outras abordagens terapêuticas, né? Por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, ali uma vez por semana, só para ele poder ter um suporte emocional, né? Como você falou, às vezes ele trabalha e aí não consegue interagir ali no ambiente de trabalho, então o psicólogo acaba sendo um facilitador. Então, não é alta, né? Mas é uma manutenção de tratamento, uma redução de carga horária que vai ser um suporte, né? Para aquele paciente poder lidar com as dificuldades que ele tem no dia a dia. A gente está caminhando já para o finalzinho desse nosso segundo episódio. Mas, Bia, como você falou que... Olha, eu já chamando de Bia, né? Fica à vontade. É a Como, nossa Bia. como você falou que conhece cada criança, né? A Poliana falou que você conhece a mãe, Sim. o caso, a intercorrência. Qual que mais te chamou a atenção? Ou que te marcou mais nesses anos todos de Almai? Olha, é difícil falar de um Não precisa só. citar nome, né? mas um Bem caso, difícil, olha, né? essa criança chegou para mim assim, hoje tá desse jeito, alguma coisa que tenha te marcado. Seja sua referência. Olha, é difícil falar de um só, né? Eu atendi muitas crianças no All My, ainda acompanho muitas, né? Mas eu acho que uma paciente que me marcou muito, né, foi a Manuela, né, uma Zunuzinha. Ela foi uma das minhas primeiras pacientes no All My, né? A Manu chegou pra gente, muito pequenininha, né, com muitas habilidades a desenvolver, e eu fiz ali um trabalho com a Manu, né, e depois quando eu saí, outra colega assumiu e tem feito um trabalho lindo com a Manu, né? É muito gratificante a gente ver, acompanha ainda através das redes sociais ou quando visita a clínica, né, que ela faz Ela terapia. não tá mais em terapia. Ela tá, e ela hoje em dia, ela tem uma autonomia, né, que ela não tinha antes. A Manu, ela chegou pra gente, ela não tinha nenhum tipo de comunicação. Sim. Hoje em dia ela é verbal, né, ela vai em festas da escola, ela brinca com os amigos, ela viaja, ela desfraudou, né, então a Manu foi um caso que me tocou muito, porque chegou pra gente ali sem habilidade nenhuma, né, como uma folha em branco, e a gente conseguiu escrever uma história linda com ela. Então, ela é um dos que me marcou, mas todos me tocaram de alguma forma. Certo. Poliana, algum caso também? Esse caso da Manu é bem bacana mesmo, porque a gente realmente acompanhou toda a trajetória. Ou de repente de alguma mãe? Como você lida mais com a mãe? Alguma mãe que tenha te tocado mais, te marcado? Essa mãe que eu sempre lembro, eu te confesso, que a questão de ter descoberto o diagnóstico do esposo, inconscientemente, quando você me pergunta, eu me lembro, porque ela se abriu de uma forma tão vulnerável e tão libertadora, e ela, naquele momento, ela estava entregue ao tratamento e querendo também um suporte pro pai, pro marido, no caso, e pro filho. Então, esse caso me tocou bastante. Doutor Gustavo. Cris, eu tenho aprendido no dia a dia com todos esses casos, porque quando a gente começou o Instituto, né, a gente tinha a certeza, né, de promover uma terapia que a gente conhecia, que sabia que cientificamente estava super aprovada, que tinham vários estudos e casos que melhoravam com tudo isso. Só que tudo isso ainda era teoria, né? E aí quando você vê no dia a dia uma criança se transformando, e muitas vezes eu fiz assim um papel do cliente oculto, porque em algumas clínicas nem todas as mães me conhecem, são muitas mães, né?
E já teve casos de eu chegar em uma clínica, sentar na recepção, assim, e começar a conversar com uma mãe, sabe, assim, sem me apresentar. E eu falei, o que você está achando do tratamento? O que você tem visto de... E eu ouvi relatos, sem nenhum interesse comercial, porque elas não sabiam quem eu era, que eu falei, olha, eu acho que realmente tudo que a gente imaginava está acontecendo. As crianças estão melhorando, sabe? É um tratamento que a família se desgasta, tem que levar a criança, não é fácil, Todos os dias, né? Tem um custo alto para a operadora, tem um universo de desafio. Mas o resultado final é incrível. A criança melhora em todos os aspectos. Isso é verdade. É o que a Poliana falou no episódio passado, né? Que é o propósito, né? Elas melhoram. É a alma, né? É a alma. É trabalhar com a alma, não é trabalhar por... Não é. A esses gente sempre materiais. teve essa preocupação de não transformar o tratamento em algo mecânico, né? Em algo robótico. Então, quando a gente fala sobre humanizar, é sobre entender que cada alma que está entrando ali precisa ter uma outra alma, né? Com o mesmo cuidado, com a mesma sensibilidade para trazer esse universo e E é distanciar. científico, né? Isso, das, entregar ciência. e é né? uma das Isso. propósitos da aba, né? A aba é dividida ali em várias camadas e uma das camadas é o assentimento e o consentimento, né? Exato. Então, Criação de a vínculo, criação né? de vínculo, né? O tratamento com amor, né? Eu acho que as fotos aí que mostram, né, essa proximidade. As crianças, elas estão felizes na terapia, elas estão sorrindo, então elas gostam de estar no Almai, né? É uma briga para ir embora, não é para entrar. Então, o ambiente é muito confortável, a gente tenta sempre trazer conforto para a criança, para a família que fica ali na recepção, porque a gente sabe que é uma jornada difícil, né? Então, é ciência e amor. Ciência né? e amor. É ciência e amor, literalmente. literalmente. Que é o nosso É. slogan, unir a ciência junto com o amor. De nada adiantaria, né? Eu, como médico, eu tenho essa consciência. De nada adiantaria tudo isso se o resultado final, que é a criança desenvolver comportamentos típicos, não acontecesse. Sim. Que aí seria um centro de acolhimento, um centro de... Não seria uma clínica, né? Sim. O resultado científico, que é a melhora da rotina da criança, tem que existir, senão não faz nada. E isso eu tenho visto diariamente. Os casos de intervenção precoce também são bem tocantes, né, Bia? Sim. As crianças entram bebezinhas, as mães tiveram acesso a essa investigação de forma bem precoce e tiveram um diagnóstico também precoce. E a gente acompanhar a evolução dessa criança, as habilidades que ela vai adquirindo ali durante o tratamento, também sempre deixa a gente comovido, né, com os resultados. Sim. Bom, acho que a gente tem muita coisa. Temos muita E é ação. isso, levar amor, levar a ciência, levar o conhecimento, a importância dessa empatia e de que esse desafio, que é um desafio de toda a nossa sociedade. Mais uma vez, doutor Gustavo, muito obrigada. Poliana. Bia, já estou íntima de você, então assim, vou querer que você participe outras vezes aqui desse bate-papo, que a gente vai estar falando. Se você quiser saber mais sobre o Instituto Almai, das unidades todas que a gente tem, de repente, quem sabe você está acompanhando em outra cidade aí, existe a possibilidade do Instituto expandir para outras cidades, Provavelmente. outras Cris, regiões? provavelmente. Olha lá, hein? Na verdade, o processo de expansão do Instituto, ele já não é mais uma decisão nossa interna. Ele é uma necessidade a ser cumprida, sabe? A gente está levando isso com o intuito de atender cada vez mais famílias de outras regiões. Então, em algum momento, a gente deve chegar próximo desse pessoal. Você deve estar aí acompanhando que durante todo o podcast tem um QR Code aí na tela e você coloca o seu celular lá, vai lá. E ali você vai abrir a todas as unidades, todos os contatos, como ter acesso às redes sociais, enfim, como ter acesso ao Instituto Almai. Então você vai ali, ativa o sininho, faça a sua inscrição. Na próxima semana eu te espero para mais um episódio aqui do nosso bate-papo, para a gente estar falando mais sobre o autismo. Até lá!